Bom, gente, reforçando então novamente, boa noite a todos e todas. Me chamo Everton, vocês já me conhecem, né? Os alunos da gastronomia estão aqui comigo. Neste módulo, o cardápio e os menus, vocês já devem ter acompanhado na sala virtual, lá no Moodle, alguns materiais que eu já deixei disponibilizado, e este encontro hoje é um encontro rápido, é um encontro mais para comentar como vai funcionar essa dinâmica neste bimestre da disciplina de cardápios e menus, que é uma disciplina online, né, EAD, na metodologia EAD. Então, ela é uma disciplina com estudos autônomos, em que nós colocamos um conjunto de materiais na plataforma e que vocês seguem o que nós indicamos no passo a passo. Esse momento aqui de encontro remoto, que chamamos síncrono, é um momento mais para conversarmos e explicarmos como é essa dinâmica de trabalho, né, a metodologia de trabalho que nós chamamos aqui. Muito que rapidamente trazer, né, essa questão dessa estrutura metodológica, essa aula inaugural, é justamente isso, apresentar como esses percursos formativos foram organizados e como a gente pode trabalhar com vocês e construir o conhecimento de vocês sobre o conteúdo que a gente tem pensado, né? Então, muito que basicamente, vocês já devem ter observado lá que o percurso formativo 1 eu já liberei, né? Eu já liberei na sexta-feira à noite, eu liberei para vocês o percurso formativo 1, para que vocês também pudessem ir acompanhando já de uma forma mais antecipada o que eu tinha proposto, certo? Essa live, ela está ocorrendo hoje, como eu comentei na mensagem, porque nas sextas-feiras e nas quintas e nas sextas-feiras eu estou em aula em outra disciplina. E como a disciplina em AD, na gastronomia, na segunda-feira ela fica vaga, fica livre, né, com o dia livre para alguns dos alunos. Então, nós trabalhamos essa disciplina na segunda. Mas nada vai impactar aí o processo de vocês. Vejam, eu já estou compartilhando com vocês a sala, o ambiente virtual dessa disciplina. Quero lembrar também que nós temos na turma colegas tanto da gastronomia, do turismo, assim como da nutrição. É uma turma que, de todo modo, um conteúdo, né, que é relevante para as três áreas que estão conosco, tendo em vista que o turismólogo ou a turismóloga também trabalha no setor de A e B, de restaurantes, né, de um complexo hoteleiro, pode ser gerente, pode ser coordenador desse setor, ele precisa entender como se dá essa estrutura de consolidação, de criação, de planejamento de cardápios, bem como, né, de uma parte de gestão de restaurantes. No campo da nutrição, existe também, né, esse processo de criação e planejamento de cardápios das unidades de alimentação, que são as UAs, mas também aqui a gente dá uma ênfase não só nessa criação do menu, da composição, que vocês mais se detêm na organização da composição nutricional, aqui nós nos organizamos e fundamentamos mais na composição de elementos na criação de um prato enquanto produto final. Mas eu tenho certeza que será também muito significativo para os colegas da nutrição a participação e a presença de vocês. Além desse vídeo, que depois eu vou deixar disponibilizado aqui no Box Zoom, no percurso formativo 1, como já mencionei, vou deixar um fórum. Então, se alguém tiver dúvidas, curiosidades, gostaria de complementar alguma coisa, gostaria que fique bem à vontade, que assim, durante a semana, eu já vou respondendo. Bom, alguns colegas já estão familiarizados aqui com a organização dos percursos formativos. Nós temos 4 percursos formativos, depois nós temos a prova, que é presencial. O percurso formativo 1, o primeiro percurso, basicamente, ele se organiza em tratar da evolução dos restaurantes e desses estabelecimentos de alimentos e bebidas, e depois ele vai trazer algumas tipologias e classificações, como eles se diferenciam uns dos outros. Então, isso é importante pensarmos quanto a essa estrutura. Então, você pivotei, então, o nome do percurso, o percurso formativo 2 já entra na parte, ele está fechado para vocês, ele vai abrir só lá no dia 22,
20 ou 22, não lembro exatamente a data, e ali vocês já vão começar a entender quais os principais condicionantes que, enquanto profissionais do campo, seja da gastronomia, do turismo, da nutrição, devem atentar, né, para o planejamento de um restaurante. Por que eu quero dizer isso, né? Quando nós planejamos um restaurante, nós o planejamos a partir do cardápio. É o cardápio com seu conjunto de informações a partir dos pratos, das técnicas de produção, da mão de obra, do mercado nas proximidades, né, dos concorrentes e dos fornecedores, que nós vamos identificar se há uma viabilidade ou não de concepção, né, para este restaurante que estamos pensando. Então, essas são algumas das questões importantes. Vejam, todo o percurso formativo ele está organizado, né, a partir de uma ordem. Eu trabalho com essa ordem, cada professor tem uma ordem que ele acaba trabalhando, que pode se diferenciar umas das outras. Eu sempre faço uma apresentação desse percurso. O que é essa apresentação? Eu dou umas boas-vindas para vocês e eu vou trazendo, e eu vou meio que deixando mais explícito o que nós vamos trabalhar neste primeiro percurso. E aqui, essa leitura, eu acho que ela é muito importante, porque ela já dá uma introdução do que vocês vão ver aqui nessas 2 primeiras semanas. Um percurso, nas minhas disciplinas, eu negociei isso com os colegas do EAD, eu pedi que fossem 2 semanas, certo? Com esses materiais, porque a gente tem muito conteúdo e eu não gostaria de colocá-los todos dentro de um único percurso. Então, esse é um ponto que também reforço com vocês a importância de ser números diferentes de percursos se forem comparado com outras disciplinas nesta modalidade EAD. A orientação dos estudos é o que vocês precisam fazer, né, enquanto se organizar. Eu acho que um ponto importante para vocês é tirem um dia na semana que está livre para fazer esses estudos. Organizem-se como se fosse dia de aula. Peguem, olha, agora eu tenho a minha aula, minha disciplina EAD, eu preciso ler esses materiais porque eu tenho que cumprir 2 atividades. Eu tenho a atividade de questionário e eu tenho a atividade de resposta de pergunta, né? Nós chamamos de, como é que eu coloquei aqui? Uma questão discursiva, certo? É importante isso para vocês. Então, organizem o tempo, coloquem uma rotina. Eu sempre trabalho com muito material teórico, muito material de mobilização e mais saiba mais, como podem ver. Então, eu tenho introdução, que é a leitura e ler esse passo a passo, que vocês estão vendo, que é essa orientação aqui dos estudos. Assistir o vídeo de apresentação do módulo de cardápios e menus, depois eu vou disponibilizar esse vídeo também. E assistir o vídeo que é o conceito de restaurante, certo? Eu trago alguns vídeos para vocês que vai ilustrar um pouquinho o conceito de restaurante, são vídeos bem interessantes. Como funciona um restaurante, o que então vocês precisam saber antes de montar o negócio. E sigo com outro, a importância da análise de mercado para restaurantes. Vejam, eu fui trazendo vídeos de mobilização que vão contribuir para as questões teóricas que eu trago mais à frente. Porque esse primeiro percurso, como comentei, ele vai tratar do estabelecimento dos restaurantes. E o que é importante para vocês, né, futuros gestores, trabalhadores e trabalhadoras aí do ramo da restauração, né, da alimentação. A construção de conhecimentos é um conjunto de textos que eu vou elencando, uns eu produzi, outros são capítulos ou artigos que são importantes. O primeiro vai fazer uma análise histórica, né, como se fosse uma linha do tempo sobre os restaurantes e a transformação na gastronomia. Vou lá em Carreme, Antônio Carreme, e vou fazendo um levantamento sobre como esses restaurantes vão se transformando ao longo do tempo. Um texto que eu escrevi e é um material, um conteúdo específico para essa disciplina. Depois, tem um outro artigo que eu acho que é muito bacana, assim, para trazer, que gastronomia não é só panela. Acho que esse é um ponto importante para pensarmos a gastronomia além do cozinhar. A gastronomia é muito mais que isso, né? E esse artigo, ele é muito bacana nesse aspecto. Um outro
capítulo que eu trago é do professor Marcelo Traude Fonseca, que é do livro Tecnologias Gerenciais de Restaurantes, e está intitulado Produto Restaurante. Então, vocês têm uma leitura aí da página 13 a 34, porque ele traz toda uma categorização de como são esses restaurantes e como eles são definidos. Depois, artigos mais rápidos da revista Cozinha Profissional, que é uma revista super bacana, que vai trazer aí algumas reportagens sobre se o teu restaurante tem um perfil definido, e eles vão dizer por que esse restaurante precisa, sim, ter um perfil definido para que vocês consigam pensar se ele atende aquele perfil. E 10 estratégias para o sucesso, né, e como respeitar a natureza e diminuir gastos e desperdícios nas operações do food service. Também da revista Cozinha Profissional. Então, vejam, são 5 textos, por isso que eu comentei antes, né, da importância de que vocês organizem o tempo de vocês para a realização dessas leituras, né, neste processo de estudo autônomo. Mais outros 2 textos, que daí é Saiba Mais, tipos de restaurantes e suas características, e o artigo Tipos de Culinárias, que tal descobrir diferentes sabores. Por que tipos de culinárias, né, tipos de culinária? Porque quando a gente pensa em um perfil de restaurante, esse perfil deve dialogar não somente com a arquitetura, com a comida servida, mas com aquela culinária que se propõe. Então, estes são aspectos relevantes que vocês devem observar. Realizadas essas leituras, então, vocês vão partir para questionário de revisão e questão discursiva, né, que são, então, atividades que vocês fazem à medida que vocês vão evoluindo. Ou seja, no questionário de revisão, vocês vão receber 5 a 10 questões de marcar, e na questão discursiva, vocês escrevem, fazem um processo de análise textual dos textos e faz uma escrita sobre o que vocês produziram. Cada uma dessas 2 atividades vale presença, ok? Então, assim, não deixem de fazer dentro do prazo, né, que está indicado no próprio questionário, na questão discursiva, porque dá falta. Vou usar um exemplo aqui, a Júlia, que está na minha tela. Infelizmente, a Júlia perdeu o prazo. A Júlia não ganha a pontuação e ela fica com 4 faltas, ok? E cada noite faltada conta 4 faltas no serviço acadêmico, no sisteminha acadêmico. Então, é importante que vocês observem esse aspecto, ok? Fazer atividade. Por isso que eu reforcei que vocês também organizem-se para as leituras de vocês. Vejam, mostrei a orientação dos estudos. Aqui tem aquele videozinho que eu falo com vocês, é um videozinho que eu deixo dentro do YouTube. Se alguém está vindo no ônibus, pode aproveitar e assistir ao vídeo que está colocado aqui para vocês. A mobilização são aqueles textos, né, ou vídeos que eu também trouxe. Eu trouxe esses vídeos aqui também do YouTube, que vocês conseguem assistir aí durante o deslocamento ou no momento de estudos de vocês. Mas eu não quero assistir a mobilização. Vai interferir? Eu acho que pode interferir sim, porque à medida que vocês assistem esses vídeos, eles são complementares aos textos. Eles já estão anunciando o que vem pela frente. Então, acho que assistir o vídeo e depois cruzar com o texto vai facilitar para vocês o entendimento. Aqueles 5 textos que eu elenquei lá, eles já estão todos aqui e vocês conseguem acessá-los, né, para a leitura. Veja, é um material produzido por nós, professores, e vocês vão ter aí uma leitura super bacana, né? Aqui já vou fazendo mais uma apresentação do que é o módulo, né? Como vocês se organizam. Se quiser imprimir, também pode. E eu vou apresentando essa organização do restaurante a partir de vários autores aí, traçando essa organização dos restaurantes. Rebecca Spang, quando cria a invenção do restaurante, escreve, né? Ela não cria, ela escreve a invenção do restaurante. Ela nos traz aí importantes elementos para pensarmos o restaurante como um espaço social urbano na França, e depois ele vai se espalhando ao longo do mundo. Então, depois vou trazendo outros autores de referência aí para pensarmos o restaurante, alguns conceitos, eu vou tentando conversar com vocês ao longo do texto.
esse é um dos primeiros textos, e depois a gente vai tendo os outros que sempre vão surgindo aqui para vocês. Vejam, aqui são textinhos rápidos, ó, a gastronomia não é só panela, é um texto de um blog de 2 professores que tratam, que, ao meu ver, são da área da gastronomia e tratam super bem quanto isso. Eu acho que vale a pena ler, né? Porque aqui vai trazer assim, sobre a fome, e a gente tem visto isso, é um tema muito atual, a fome, vai trazer sobre cultura alimentar, cada um no seu lugar, vai trazer essa questão de insumos e pratos, né, nos devidos lugares. Eu acho que a questão da comida, do território, né, das cadeias produtivas todas que estão envolvidos. Aqui é o capítulo, né, do Marcelo Traude Fonseca, que eu trouxe para vocês, o produto restaurante. Eu escaneei, fui organizando, ele traz esquemas até para vocês pensarem o restaurante, qual é o papel que o restaurante assume na nossa vida, assim, né, trazendo isso de uma forma mais ampla. Porque o restaurante, querendo ou não, a gente busca atender o quê? Uma expectativa. O cliente nos busca porque ele tem uma expectativa, como vocês podem ver aqui. Ele vai buscar mais informações porque ele ainda está com aquela expectativa. Quando vocês procuram algo para comer, estão viajando, o Jorge, que está aí em São Vicente, né? Quando ele sai para comer alguma coisa, ele procura uma lanchonete, um restaurante, porque ele está com a expectativa. Ele chegou lá, ele vai avaliar as alternativas. E essa avaliação das alternativas está onde? Em um restaurante. Está no cardápio. Né? Ele vai olhar o cardápio e vai avaliar quais são as alternativas. Ali ainda há uma expectativa. Então, ele pede, tá o prato. Vou querer o X lá. Né? E ele compra. Né? No momento da compra ao consumo, ele vai ter experiência. Essa experiência, ela é significativa, né? E a gente depois recebe essa avaliação da compra. Então, vejam, num restaurante, o principal produto de venda é um cardápio. Instrumento de venda e de marketing, o cardápio é o negócio, é o papel, é o palpável do processo de compra de comida. Né? Por quê? Porque nós recebemos aquele documento, ou os novos cardápios que estão ou em tablets ou em telefone, e nós vamos pensando aí criando essa expectativa ao comprar, ao escolher determinada comida, e quando recebemos, a gente tem aquela experiência, né? Também falo que o atendimento não deixa de ser uma experiência, e um mau atendimento pode danificar ou desqualificar toda aquela experiência positiva da comida pelo atendimento. Então, atendimento, serviço de salão e comida andam juntos, né, gente? Então, esse é um ponto para que vocês observem melhor, ok? Só trago um belo resuminho para enfatizar a importância também de que esses materiais dialogam com o que a gente precisa ver aí. Então, ele está virado aqui, mas vocês podem baixar isso e olhar no PDF. E assim segue um conjunto aqui de outros. Ó, esse aqui é curtinho também, 3 páginas. Se o restaurante tem um perfil definido, e ele vai trazer aí por que esse perfil é importante, né? E o perfil do restaurante também é um dos fatores de sucesso do próprio restaurante. Eu sempre gravo uma videoaula, ela está oculta. Então, eu dou uma semana de leitura, depois eu dou uma videoaula também. Além disso, eu tenho aqueles textos mais rápidos, né, de blogs, que são materiais que ficam à disposição de vocês, mas também coloco podcast. E aqui a gente chega aí ao momento que a gente vai verificar esse processo de aprendizagem de vocês. Então, o questionário de revisão e tem também a questão discursiva ou as questões. Isso tudo vai depender do que vocês vão fazer. São 2 questões discursivas, ok? Neste caso aqui. Eu não sei, assim, até o dia 22 fica aberto este primeiro percurso, depois entra o segundo percurso, que também já está organizado, mas ele só vai abrir mais à frente, para que vocês não fiquem nervosos e ansiosos, depois eu faço aí os ajustes, né? É muito importante, então, que vocês organizem, reforço isso para vocês, que vocês organizem o tempo de vocês, e que vocês façam todas as leituras, a organização do tempo, quanto aos estudos. Não sei se alguém tem alguma dúvida, posso tirar com vocês, posso ajudá-los.
Júlia? Amélia, Luiz, Rafa, Jorge, alguma dúvida? E os outros colegas que tiverem dúvidas depois também podem mandar via fórum. Não fiquem com vergonha, perguntem. Ô, senhor, vai Oi. sempre fazer alguma aula assim presencial por entrada de módulo ou só vai trocando os módulos? Só vai trocando o percurso, mas eu gravei vídeos para vocês. Da aula que eu daria presencial, eu gravei vídeos com os meus slides, certo? Certo. Normalmente, essas disciplinas, elas não têm aula presencial ou remota como esta, ok? Então, eu gravei vídeos. Tá. Eu coloquei os vídeos para vocês ali na sala virtual já. Então, vocês vão ver que na primeira semana são só os textos, na segunda eu abro o vídeo. É como se fosse uma forma também de eu estar próximo de vocês. Essa é bacana, né? Já tem uma introdução, sempre quando tu fala, e já tem um norte, né, Dan? Sim, eu Conseguir. já vou explicando como funciona, como é aqueles textos, eu estou querendo dizer o que com aqueles textos, né? Então, a gente já complemento com uma aula gravada. A aula está gravada lá e depois vocês conseguem ouvi-la. Bacana. Tá? O plano aqui da disciplina, rapidamente, antes para tirar as dúvidas de vocês, né? A disciplina tem 40 horas, 30 delas, né, em aula, e 10 é percurso de estudos independentes. O que a gente precisa aqui, o que eu gostaria com vocês, é principalmente saber, conhecer, recomendar, implantar e executar os mais diversos tipos de cardápios. Assim como, para isso, para reconhecer, para recomendar, eu preciso saber planejar. Né? Planejar o cardápio, saber que eu preciso, para determinada preparação, eu preciso de determinado equipamento, de determinada mão de obra. Eu não posso pensar cardápio se eu não tiver o equipamento e se eu não tiver mão de obra qualificada. Certo? Mas, deste conjunto de pratos, entrando as colegas da nutrição, a gente também precisa pensar que ter cardápios e menus adequados e equilibrados é fundamental. Né, balanceando e equilibrando entre proteínas, carboidratos, né, lipídios, pensando nesse aspecto. Harmonizar comidas e bebidas também é fundamental, sabendo que vocês da gastronomia, mas as colegas da nutrição e os colegas se têm interesse, também podem ter essa disciplina de bebidas e harmonização, que vocês vão ter novamente, aproxima a produção de cardápios e a aproximação com bebidas. Outro ponto que é importante também trazer para vocês, equacionar soluções, né? Em pensar o cardápio como visão sistêmica e estratégica de negócio. O cardápio é uma excelente ferramenta de estratégia e de análise de mercado no sentido do negócio. Eu tenho um cardápio, eu consigo verificar quais são os meus pratos a partir das vendas que possuem maior lucratividade, qual tem maior custo, qual tem maior tempo de produção, qual tem maior rendimento dos pratos. Então, eu consigo fazer uma análise muito gerencial com este documento do cardápio, através das fichas técnicas de preparação, que é produção, e também de custo. Né? Ficha técnica, a gente possui um módulo, né, um percurso inteiro para tratarmos disso. Então, o que vocês vão ver aí nesse conjunto, durante esse bimestre comigo, é um conjunto de conteúdos que vai desde o mercado da alimentação, as tipologias dos estabelecimentos de alimentos e bebidas, os tipos de cozinha, o cardápio, história, conceitos e concepção, porque cardápio é uma coisa, menu é outra. Não são sinônimos. Eles até podem ter muita similaridade, mas um é diferente do outro, e vocês vão ver isso ao longo. Assim como vão ver os tipos de serviço, como serviço de bebidas, à la carte, autosserviço, institucionais típicos, temáticos, hospitalares, infantil e de idosos. Tem de room service também, cada vez mais serviço, a hotelaria hospitalar tem usado de profissionais tanto da gastronomia quanto da nutrição, e desses dois profissionais juntos, trabalhando no coletivo, pensado em produtos que vão trazer aí uma sensação de tranquilidade, porque a comida tem um papel, né? Ela evoca sentimentos, e estar longe de casa, como um hospital, por questões de doença,
nada melhor que uma comida boa e bem servida. Então, um cardápio de room service pode fazer um papel muito interessante de aconchego, de comunicação e de trazer bons sentimentos, né? Pensar aí, no próximo percurso, a gente já vai começar a observar fatores determinantes relacionados com esse planejamento, ou seja, consumidores, preferências regionais, localização, os eventos, variação climática, espaço físico, ambiente, orçamento, tipologia de serviço, equipamentos, sistemas de compras, fornecedores e estocagem. É um conjunto de informações que são relevantes. Bom, até aí, a gente falou de restaurante e falou de concepção e planejamento desse restaurante. Mas a gente precisa agora pensar esse cardápio físico. Então, o item 7 vai trazer, que é o percurso 3 e 4, 3 principalmente, vai trazer essa composição e essa concepção visual do cardápio, com menus, cores, formas, sabores, texturas, temperos, ingredientes. Então, traz uma mistura entre pratos e produto físico, o papel ou o smartphone ou o tablet, que é o cardápio hoje mais tecnológico. E a harmonização, a engenharia de cardápios e a elaboração de custos. Vejam aqui que a aula do dia 5, ela consta aqui, mas ela ocorre hoje, que seria esse momento virtual, por isso que eu estendi o prazo de encerramento desta primeira semana exclusivamente. Passei do dia 19 para o dia 22, porque eu preferi condicionar a apresentação. Então, um percurso formativo tem 2 semanas e ele vale 8 presenças. Semana 1, 4, semana 2, mais 4. O percurso formativo 2, ele inicia no dia 19 de agosto e ele vai até o dia, ele segue até o dia 2, 1º de setembro. No dia 2, iniciamos outro percurso formativo, que é o 3. Percurso formativo 3 é o processo de planejamento de cardápios, ou seja, organização de custos. É uma aula, esse vai ser de 1 semana exclusivamente, porque ele trata aí da organização e concepção de custos. É um pouquinho mais maçante, mas é importante. Pensar a ficha técnica, olhar para custos, é fundamental. Por isso que gastronomia não é só panela, quando a gente fala antes. Tem a ver com social, tem a ver com desenvolvimento territorial, tem a ver com culturas alimentares, tem a ver com gestão. A partir do dia 9 até o dia 22 de setembro, nós vamos estar trabalhando esse planejamento e esse design de cardápios. Possivelmente aqui no dia 17, aí pelo dia 16, vai ser 16, eu vou tentar, no dia 19, uma atividade meio online com vocês, com uma prof, para falar sobre essa questão de organizar cardápios. Porque nós temos aí uma atividade avaliativa no dia 23, que é a entrega, que é um estudo dirigido e uma prática de cardápios. Ou seja, vocês vão criar um cardápio para um restaurante. Né? Isso é uma atividade delas. E no dia 30, a gente vai fazer uma avaliação teórica presencial. Né, que daí é uma sexta-feira, mas eu me organizo para isso e eu estarei com vocês nessa aplicação de prova. É uma prova de marcar, tem algumas questões também discursivas, e é importante que vocês façam uma abstração desse conjunto de conteúdos. Vejam, 10 horas aqui de estudos independentes estão relacionadas com essa atividade, esse estudo dirigido aqui de produção de cardápio. Certo? É importante que vocês pensem quanto a isso. Eu trabalho com pesos diferentes aqui nas minhas avaliações, ou seja, esses exercícios de cada percurso formativo eu considero 2 pontos. Então, além da presença, vocês ganham pontos, 2 pontos, né? E tem esse peso. O trabalho de elaboração de um cardápio na modalidade à la carte vale 3 pontos e a avaliação vale 5. Então, assim, não deixem de fazer essas atividades, além das presenças que elas lhes garantem, mas também para não chegar na prova com falta ou, principalmente, com baixa média por causa, justamente, de não ter feito atividades. Coloquei aqui um conjunto de referências que são importantes, né, tanto com a questão de restaurante por quilo, quanto também por cardápios, essa questão de planejamento. São muitos materiais bem bons, né? Tem o da Sandra Maria Quemin Seabra da Silva, que vai trazer esse cardápio, um guia prático de elaboração, tem um conjunto de livros sobre eles.
E assim segue, né? Que fica à disposição também, caso alguém tenha interesse, né, de entender um pouco mais. Muitos desses materiais que estão elencados aqui, colocados por mim, já estão ou sendo trabalhados nas próprias aulas, então não se preocupem também quanto a isso. Fica a critério de vocês a escolha e a necessidade de busca de mais materiais, certo? Abro o espaço agora para tirar as dúvidas de vocês e fico à disposição, gente. O encontro é rápido mesmo, é mais uma aula de apresentação, um momento de como será, principalmente, serão, né, os encontros e os estudos de vocês. Bom, vamos perguntar, então. Senhor, o cardápio ali que nós vamos elaborar vai ser individual ou em dupla? Ou, enfim, como é que vai funcionar? Eu acho que uma boa pergunta, eu acho que a gente pode estruturar em duplas. Tá bom. Eu vou colocar essa tarefa ainda mais na frente. Daí seria bacana a gente poder trocar ideias também, né? Sim, sim. E daí eu vou colocar a tarefa mais à frente, depois vocês podem se organizar aí pelas questões, né, de se encontrar ou se reunir via Meet e pensar a atividade. Obrigado. Mas tem que lembrar que ele vai precisar uma tipologia de cozinha, uma tipologia de restaurante, né? Vai ter que dialogar com um conjunto de conteúdos que a gente coloca ali, certo? Certo. E reforço, né, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, né, nos procurem, me mandem e-mail, me mandem mensagem. Quem tem meu telefone pode me escrever, né? Eu respondo assim que... E a gente vai trocando todas as dúvidas de vocês. Eu estou aberto aí para ajudá-los. Isso, gente. Mais alguma dúvida? Rafa, Luiz, Amélia, Júlia? Professor, eu tenho uma dúvida. Claro. No caso, quando a gente abre ali as questões para responder, isso tem um tempo para a gente responder, limite, no caso, ou como funciona? Boa pergunta. Até vou olhar lá para ti. Deixa eu ver aqui. Às vezes tem. Não tem, eu acho. Só tu não pode, tu tem que marcar essa para pular para a próxima, tá? Tá. Tu tem que fazer essa questão que aparece aqui, e daí tu vai para a próxima página. Mas tu não consegue voltar para ela, ok? Tá certo. Muito obrigada. E são questões de banco, então elas mudam de um lugar para o outro, né? Elas mudam, são outras questões. Uma questão que cai para a Júlia pode não ser a mesma que cai para a Mary. Mais alguma dúvida, pessoal? Então é isso, eu encerro então esse primeiro bate-papo aqui e fico à disposição para ajudá-los e ajudá-las assim que tiverem dúvidas, né, ou quiserem trocar uma ideia, certo? Certo. Tchau, gente, Certo. até. Só deixa eu fazer uma pergunta fora dessa disciplina. Quando é que tu vai disponibilizar o material para o livro da confeitaria?